Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joey. Pessoal, já é a hora de eu fazer aí finalmente o vídeo das minhas primeiras impressões com o Bard, ok? Então eu vou abrir aqui. Eu fiz questão de não utilizar o Bard antes. Eu abri ele, mas não usei pra nada. Nada. Então eu de fato, eu não sei aqui o que ele faz, né? Eu não sei. Aqui eu ocultei algumas coisas, aqui em cima tem configurações, ó, até posso mostrar, usar tema claro e tal. Bom, eu vou deixar, tá meio cortadinha aqui a tela para aproveitar bem a tela, né? Que fica mais, ó, bom, pode ser assim também. Beleza, então assim, ó, aqui eu abri ele pela primeira vez, vamos ver. Eu sou Bard, posso elaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo, humildade, né? Mas com seu feedback eu vou melhorar. Não sabe como começar? Você pode tentar o seguinte, ó. Como formatar uma citação no formato ABNT? Vários foram direto no ponto, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu imprimia bastante trabalho escolar quando eu tinha minha lan house lá em 2007. Eu tinha minha lan house, imprimia os trabalhos escolares e o pessoal pagava para eu formatar nas normas ABNT, né? Aí eu dizia, ó, eu formato na ABNT, aí eu cobro R$1 por folha, mas na verdade eu não cobrava para formatar, eu cobrava só a impressão. A impressão custava R$1, eu dizia que formatava por R$1, mas eu cobrava só a impressão. Então o pessoal ia lá e eu formatava rapidinho, estava acostumado, ia formatando e imprimindo os trabalhos escolares lá da turma, né? Inclusive TCCs também, eu fiz muito isso. E as normas ABNTs, elas nem são tão complexas, né? Mas para quem não domina o Office, é um problema. Então aqui já começou pegando na ferida, né? Me dê dicas de como começar um podcast sobre filmes de heróis. Ó, outra coisa que todo mundo gosta. Então eu percebo aqui que ele já tem um viés mais comercial. Ele ataca aqui alguns assuntos que são assuntos comerciais. Só que aqui é o seguinte, né? Ele tá pegando aqui assuntos saturados já. Hoje, se tu procurar no Google, no YouTube, tu já vai achar um vídeo da pessoa explicando em vídeo como formatar a ABNT e tal, tudo certinho. Então já não é tão interessante. Cria uma lista de itens básicos para levar na mala para uma viagem de 3 dias. Aqui eu achei curioso, né? Então tá, olha só, revisões humanas podem processar suas conversas do Bard para fins de qualidade. Não insira informações confidenciais. Eles estão dizendo aqui que as tuas conversas com o Bard, elas não são privadas, elas podem ser avaliadas por um usuário, e este usuário, que provavelmente é um funcionário da Google, né? Ele pode ter acesso, por exemplo, a número de cartão de crédito que tu colocar, pode ter acesso a algum segredo seu, né? Por exemplo, você assassinou alguém. Ó, eu acabei que sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tava com uma arma de fogo, disparei e por acidente matei uma pessoa. E aí eu pergunto isso pro Bard, né? Bard, eu tava com uma arma de fogo e eu disparei, matei uma pessoa por acidente. O que eu faço agora? Tem alguma lei que o advogado, como é que eu faço? Então tu vai estar perguntando pro Bard, se entregando, né? Um crime, por exemplo. Isso aí não vai ficar oculto, porque pessoas vão acabar lendo uma hora ou outra, né? De forma aleatória as conversas. Então isso aqui é complicado, né? E é por isso que eu prefiro usar outros tipos de IAs que são menos invasivas do que essa aqui, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui entendi, né? Para poder já matar isso aqui. Vamos lá, então. Eu vou perguntar uma coisa que eu perguntei para o nosso querido. Eu perguntei para o nosso querido ChatP. Qual era a opinião dele sobre Starfield, né? Então vamos ver como é que ele responde. Qual a sua opinião sobre Starfield, né? Que para quem não sabe, ele passa aqui atrás, né? Essa imagem aqui é do jogo Starfield, que está chegando em setembro aí para Xbox PC. Demorou. Olha só, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Eu até vou colocar o fone de ouvido aqui e vou ligar o áudio para vocês também.
Tem a musiquinha de fundo, vou colocar o áudio aqui. Que aqui ele deu a resposta e tem a opção de ouvir a resposta, né? Então já é uma coisa que nos outros não tem, ó. Vamos clicar aqui em ouvir, vamos ver. Starfield é um RPG de ficção científica desenvolvido pela Bethesda Game Studios e publicado pela Bethesda Softworks. O jogo foi lançado em 11 de novembro de 2022 para Microsoft Windows e Xbox Series X. Opa. O jogo foi lançado 11 de novembro. Essa aí era a data antiga, né? Então ele já errou. Então, já começou errando, né? Passa no ano Então já começou. Mas eu gostei do texto no geral, assim, também completo, né? Ele tá completo, mas já tem um erro, né? Aqui estão algumas das coisas que eu gosto em Starfield. Vamos tentar fazer ele ler essa. Starfield se passa no ano 2000. Não tem como avançar aqui a leitura dele. 300 e... Mas a voz tá bacana, não é a voz do Google, não. É uma voz sintética bem bacana. Gostei, a voz achei bacana. Vamos fazer, então, a primeira pergunta rodou, né? Mas muito completa. Ó, tá bem completa, bem interessante. Aí pode colocar, pesquisar no Google, se quiser. Pode compartilhar a resposta, né? E pode dar um ruim, porque ofensiva, os dados não estão corretos. Eu vou colocar aqui, ó, o game ainda não foi lançado, que eu acho que ele vai aprender com os erros, né? Para quem não sabe, o GPT ele aprende com os erros também. Você tem que sempre dar o feedback no final. As pessoas no Brasil não fazem isso, mas o resto do mundo tá fazendo, graças a Deus, né? Que os brasileiros não são muito fãs de fazer isso. Vamos tentar agora a pesquisa eu falando aqui, hablando, né? Que é essa coisinha aqui, ó. Tio Joey, isso aí é muito legal. Isso aí não tem no GPT. Cara, na verdade, você falar e escrever, tudo no Windows já tem essa função, né? Que tu faz um comando aqui. Eu não vou fazer o comando agora, mas é um comandinho com Windows G, se não me engano. E já abre ali, eu vou fazer, já aparece na tela aqui. Só para ver se vai dar bom. Não é. O Windows G é o do Xbox. Mas tu faz um comandinho, não é o Windows G, mas é o Windows Alt G. É um comandinho que tu faz e o que você fala, o Windows escreve para você, em qualquer lugar. Então, lá pode não ter a opção de falar, mas tu pode colocar isso onde você quiser, né? Que é quando você dita, né? Mas tudo bem, vamos testar a qualidade. Eu vou perguntar para ele qual é a opinião dele sobre jogos de tiro em primeira pessoa. Bora lá. Tem que segurar o botão, será aqui? Qual é a sua opinião sobre jogos de tiro em primeira pessoa? Mas não deu. Vou tentar de novo. Apertar e falar. Qual é a sua opinião? Aqui tá, tudo bem. Não deu certo, talvez pela questão do navegador, né? Eu tô usando aqui o Vivaldi e eu acho que eu bloqueei alguma coisa de microfone nele. Então pode ser isso aí. Mas é igual o Google, quando tu fala no Google lá e aí ele escreve, então... Isso aí não quer dizer. Vamos, de qualquer forma, eu quero saber a opinião dele. Qual a sua opinião sobre jogos FPS, tá? É First Person Shooter. Opa, olha só que interessante, hein? Ele mudou, ele colocou até o Halo, ó. Oh, mas que coisa interessante, hein? A Google colocando o Halo. Vamos ouvir. Jogos de tiro em primeira pessoa, FPS, são um gênero de videogame que permite ao jogador ver o mundo através dos olhos de um personagem. Os jogos FPS geralmente envolvem tiroteios e combate, e podem ser jogados em um ambiente solo ou multiplayer. Alguns dos jogos FPS mais populares incluem Call of Duty, Counter-Strike, Halo, Overwatch, Battlefield. Os jogos FPS Mudou. podem ser muito envolventes e emocionantes, e podem ser uma ótima maneira de se socializar com amigos.
No entanto, também é importante estar ciente dos potenciais riscos associados aos jogos FPS, como violência, agressão e dependência. Se você está pensando em jogar um jogo FPS, Nossa, é importante considerar sua Ó, eu vou dar um stop aqui. Eu notei que ele tem respostas bem extensas. Isso é uma coisa interessante. Pessoal, a minha experiência a primeira impressão com o Bard, qual foi? Foi boa, tá? Eu vou trazer um próximo vídeo para vocês, porque assim, ele tem alguns recursos exclusivos que a gente não encontra no GPT. Isso eu sei, tá? E são vários recursos. Um deles é ele estar lendo a resposta, né? Então, ele lê a resposta e tu pode perguntar para ele falando, né? Então, quem tem problema para escrever, quem não sabe escrever, analfabeto, pode falar e depois vai clicar em ouvir, sem nem entender o que está escrito. Isso é interessante, né? Mas assim, ele tem mais recursos, tá? Além desses dois que eu notei logo de cara aí que ele possui. E então eu tenho que voltar com esse programa. Só que a minha primeira impressão foi boa. Ele dá ótimos resultados. Deu resultado errado ali no Starfield? Sim. Por qual motivo? Para quem não sabe, esses bancos de dados aí, eles vão até 2021. E em 2021, de fato, o jogo ia ser lançado em 2022. Então isso confundiu ele, né? Por isso que ele falou, já foi lançado em 11 de novembro. Que era o 11 do 11, né? 11/11/22, que depois foi alterado essa data. Então é até compreensível, porém, por outro lado, ele trouxe ótimos resultados. Pessoal, qual é a sua opinião sobre o Bard, né? É interessante o seguinte, eu vou trazer aqui uma questão. No mundo da informática, assim como no marketing em geral, geralmente uma ferramenta se torna a principal. Isso acontece porque as pessoas não têm paciência de manter 2, 3 ferramentas simultaneamente. Então, por exemplo, a gente tem hoje, para assistir vídeo na internet, é o YouTube. Tem outras, né? Mas quem ficou em primeiro lugar foi o YouTube. Rede social, tá? É o Facebook, que não é igual ao Instagram, tá? Site de fotos com informações, o Instagram. Site de textos curtos, o Twitter. Aí o Twitter estava bombando, ele vai sofrer agora várias mudanças, eu quero falar sobre isso em outro vídeo. Aí lançaram o Threads, não vai dar certo, porque já tem o Twitter. Para passar pelo outro é muito difícil, isso é muito raro. Aqui no Brasil a gente viu a Google com o Orkut perder espaço para o Facebook, mas não foi não foi uma troca de rede social, não foi. É que para o resto do mundo o Facebook já era a rede social principal. Então o MySpace tentou, não conseguiu, e aqui no Brasil o Orkut era só uma transição. E naturalmente ele perdeu lugar. E é assim que funciona. A mesma coisa acontecerá com o ChatGPT, que é o principal chat, mesmo no Bard tentando, mesmo o Bing Chat tentando. Lembrando que o Bing Chat e o GPT, eles têm uma aliança, porque a Microsoft ela é parceira da empresa que desenvolve o GPT. Então esse vai ser o principal. E terão vários outros que serão secundários, mas não tão fortes quanto o ChatGPT. Pessoal, eu quero a sua opinião, por favor. Se possível, deixa o like. Até uma próxima, um forte abraço e tchau, valeu, fui.